Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta para a nossa aula de ciências. Isso mesmo, na aula anterior, nós vimos o que é matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Vimos também que a matéria ela tem suas propriedades físicas e químicas, né? E aí nós estamos dando continuidade a isso. Agora nós vamos ver uma das propriedades chamada dureza. Acompanha comigo aí na telinha. Dureza. Quanto maior a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. Então, nós tínhamos visto, né, densidade, nós vimos elasticidade e agora nós estamos vendo dureza. Dureza significa que ele é duro, que ele é bem resistente ao ponto de ser difícil riscar esse material, como essas pedras, né? Essas pedras aí preciosas, que nós temos aí 10, né? Uma delas muito conhecida, que é o diamante. O diamante aí, ele tá na sua propriedade, né, rústica, porém, ele sendo lapidado, ele vai ficar ainda mais bonito, né? E temos outras aí, como vocês estão vendo. Então, a dureza, quanto mais duro é o material, mais difícil ele é de ser riscado. Temos também o magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos, né? Todos os materiais que nós conseguimos atrair através de um ímã, eles são magnéticos. Temos aí a condutibilidade térmica. Indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolante térmico. Aí, por exemplo, nós temos os condutores. Uma panela, por exemplo, que a gente faz o nosso alimento, né? Aí temos as panelas. Ela é um ótimo condutor. Quando nós estamos fazendo a nossa comida, ela passa a temperatura, né, que está no fogo, com muita facilidade para esse alimento ser cozido. Então, ela não isola, ela conduz a temperatura até o alimento para que ele possa ser cozido, ou frito, ou assado. Então, as panelas, elas são condutores. O isolante, quais são os isolantes? Nós temos aí, né, uma manta térmica e temos um isopor. Eles isolam ele não conduz essa temperatura térmica quente, ele não é conduzido, ele isola. Ou seja, se você quer manter um objeto mais tempo gelado ou mais tempo quente, você vai colocar aí dentro de um isopor, ou de uma caixa térmica, ou de uma manta térmica, para isolar essa energia térmica. Agora nós vamos ver a condutibilidade elétrica. Indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores de elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolante. Aí nós temos, né, os fios de eletricidade. O que acontece? Esse metal que a gente vê aí laranjinha, né, é o cobre, ele é o condutor, ele é um fácil condutor de eletricidade, ele que conduz a eletricidade de uma instalação elétrica, né? E essa parte emborrachada, ela é o isolante, ela isola essa temperatura, né, para essa eletricidade não pipocar, né, não acontecer aí um acidente. Então, ele tem esse isolante. Então, todos os fios de eletricidade, ele tem, né, de acordo com a sua proporção, um isolante adequado para a capacidade de energia que passa sobre ele. E agora, crianças, da mesma forma
como tem os isolantes também, na hora que eu estava falando do isolante térmico, temos também, vocês observaram que nas panelas sempre tem um local de pegar de plástico, porque aquele plástico duro, ele isola também, né? Você vê que ele não esquenta com muita facilidade, então você consegue pegar naquela panela, manusear, porque ela não esquenta com tanta facilidade. E agora nós vamos fazer mais uma experiência. Essa experiência aqui também, ela vai falar de densidade, né? E eu quero que vocês observem o que vai acontecer aqui. Nós temos 2 copos com água. A água limpinha, sem nenhuma outra substância. E a gente vai adicionar a um desses copos com água, apenas um, esse aqui, nós vamos adicionar sal, né? Nós vamos colocar um pouco de sal aqui nele. Ela muda um pouquinho de cor, mas assim que o sal se dissolve totalmente, né? Ele volta praticamente à cor normal. Agora eu quero que vocês observem que eu vou colocar um ovo em cada copo. Vamos ver o que vai acontecer. Dá para você ver com clareza que o ovo que eu coloquei na água sem sal, ele desceu, né? Essa água sem mistura, ela tem uma densidade menor que o ovo. Porém, a água com sal, ela, né, misturada com sal, a densidade dela muda. Aqui teve uma mudança na água, né? Então, ela ficou com uma densidade maior. E logo o ovo não desceu, não afundou, né? Olha só. Ele volta. Perceberam? Olha só, voltou novamente. Ele sempre vai voltar. Ele sempre vai voltar. Por que ele sempre vai voltar? Por conta da densidade da água. É interessante, né, a gente observar o que acontece, o que é densidade, né? Às vezes a gente fica nos questionando o que será essa densidade, como que funciona essa densidade? E aí a gente observa que isso impede, né? Agora observe aqui, ó. Então a densidade é de acordo com o que a matéria representa. A gente percebeu aqui, ó, que a uva, ela ficou no espaço da água. Ela passou pelo óleo e ela ficou aqui em cima do mel. Ela tem uma densidade menor que a do mel. Mas se eu colocasse um prego aqui, ele ia direto para o fundo, porque a densidade do prego é muito maior do que a do mel, bem maior. Mas se eu colocasse um isopor, um pedaço de isopor aqui em cima, ele ia ficar sob o óleo, porque a densidade dele é muito menor, bem menor, ou seja, ele não afundaria, ficaria na superfície, acima do óleo, porque a densidade é bem menor. Então, crianças, eu creio, né, que vocês entenderam direitinho esse conteúdo sobre matéria, e para ver se vocês realmente aprenderam, quero fazer aqui umas perguntinhas para vocês, uma pequena atividade, para ver se você acerta tudinho. Acredito que vai acertar. Vamos começar? A primeira questão. Segundo o que estudamos, podemos dizer que matéria, alternativa A, é tudo que tem som? Alternativa B, é tudo que tem água? Alternativa C, é tudo que ocupa lugar no ar? Alternativa D, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Muito bem, acho que nós achamos nosso gabarito, né? Nós falamos aqui várias vezes que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço.
Muito bem. Acertou quem disse a letra D. Segundo, leia a afirmativa. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Essa afirmativa está se referindo à densidade, alternativa A, alternativa B, resistência, alternativa C, elasticidade, alternativa D, dureza. A densidade, né, nós vimos que tem a ver com o volume e com a massa que ocupa. A resistência, né, a gente viu que tem a ver, né, com resistência mesmo, já tá aí nessa frase, né? Então, acho que a gente já encontrou o nosso gabarito. A elasticidade tem a ver com como estica, né? Falando de uma maneira assim bem simples, como estica um material elástico. E a dureza, nós vimos que o material bem duro, ele não arranha com facilidade. É muito mais difícil arranhar, fazer arranhões nele, né? Então, aí só pode ser a nossa alternativa, né? A alternativa B, a resistência. Então, o material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto ou a uma martelada. E para a gente finalizar, né, nós vamos fazer essas. Relacione a propriedade física da matéria à sua definição correspondente. Aí nós temos três propriedades: magnetismo, número 1, densidade, número 2 e elasticidade, número 3. E eu gostaria que vocês lessem aí com bastante atenção e me respondessem qual dessa é o magnetismo. Já encontraram aí? Muito bem, acertou quem falou. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Já estava dando a dica aí com esse nome magnético, né? E densidade. Temos duas alternativas ainda. Muito bem, acertou quem falou. Características que relacionam a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usado para identificá-los. Como nós fizemos aqui duas experiências só sobre esse, porque é um pouquinho mais difícil para você, criança, compreender. E elasticidade, esse é muito fácil, né? Só falta um, então só pode ser esse, né? Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar para a forma original quando a forma causadora da deformação para de se atuar. Então, crianças, nós aprendemos um pouco sobre matérias e vimos as suas propriedades, né? Nós vimos as suas propriedades. Eu acredito que vocês compreenderam bem direitinho, mas, professora, eu quero rever essa aula novamente. Corre e acesse a nossa plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!